pessoal, tudo bem? Iniciando agora mais um bate-papo sobre a Gazin Seguros com o nosso convidado Wesley, que é especialista na parte de seguros, nosso supervisor comercial, que já tem contato direto aí com os nossos vendedores. E hoje o papo vai ser sobre seguro prestamista. Eu particularmente não conheço muito sobre esse seguro, então estou aberta a ouvidos aqui para conhecer juntamente com vocês. E para começar aqui, gostaria que você se apresentasse e já falasse para nós o que é o seguro prestamista da Gazin Seguros. Vamos lá, Paola. Primeiramente, obrigado pelo convite. Estar aqui falando um pouquinho das nossas soluções, né? Mais uma vez aqui tirando algumas dúvidas para os nossos clientes, para os nossos vendedores e representantes. O seguro prestamista, ele é um seguro muito interessante, porque ele tem um apelo tanto para o nosso cliente final, né? Quanto também para o lojista. Então, é um seguro que vai proteger o carnê do cliente, aquele compromisso que ele fez com a loja, por exemplo, né? Então, um exemplo, eu até brinquei com você esses dias e falei sobre o seguro prestamista, seria o caso de você ter uma renda hoje, você chega na loja, faz um compromisso e por algum motivo você perdeu o emprego, né? Ou você é uma pessoa autônoma e ficou por um tempo incapaz de trabalhar, entra o seguro prestamista para estar arcando com essas despesas que você fez compromisso com a loja. Então, o seguro prestamista nada mais é de um seguro para proteger aquele, vamos falar assim, compromisso financeiro que você fez com alguma instituição. Sim, com certeza. E quem não quer, né, ter esse seguro, essa segurança a mais, caso aconteça algum imprevisto, né? Porque realmente são situações que não estão previstas ali durante a nossa vida, mas acaba acontecendo e acontece com frequência, né? Sim, a técnica de venda, na verdade, é um formato de alerta para os nossos vendedores. O que a gente passa? Para os nossos vendedores fazer uma seguinte pergunta, chegar para o cliente e perguntar: você tem alguma preocupação por conta desse compromisso que você acabou de fazer com a gente? Qual que é o seu medo feito com essa parcela aqui agora? Você possui algum medo sobre essas 15 vezes que você acabou de assumir esse compromisso comigo? Então, geralmente o cliente, ainda mais com a estabilidade do Brasil, de pessoas, empresas mandando embora, né? Então, é uma das nossas coberturas. Então, na maioria dos casos, se for um autônomo, ele vai falar, claro, o meu medo, o único medo é eu não poder trabalhar para conseguir pagar esse compromisso. E para a pessoa que é CLT, o meu medo é que a empresa onde eu trabalho me mande embora, porque é de lá onde eu tiro o meu sustento, é de lá que eu pago meus compromissos. Então, é importante trazer essa questão para os nossos clientes e fazer que levante esse ponto de alerta também. Cara, eu fiz um compromisso de 12, 15, 24 meses com alguma instituição. Se eu tenho medo de ser mandado embora, ou se eu sou autônomo, eu tenho medo de sofrer algum acidente e não poder trabalhar, como que vai ficar essa dívida, né? E eu com um valor muito pequeno, né? Geralmente chega em torno de 3, 5, 6 reais, em alguns casos 10 para compras maiores, 10, 12 por parcela, né? Claro, para chegar num custo de seguro de 10 reais por parcela, é uma compra muito grande. Agora, produtos de 1.000, 2.000 reais, geralmente vai ser em torno de 5, 4 reais por parcela, que você coloca junto ali com o produto e acaba tendo essa proteção. Sim, isso mesmo. E aqui tinha uma pergunta de como que ele funciona na prática, mas já citamos aí alguns exemplos, né? Foi mandado embora, tem exemplos aí práticos que nós já oferecemos, seria basicamente isso, né, Wesley? Também tem outras coberturas, né? Voltando, tem o desemprego involuntário, né? Então, são casos que a pessoa é mandada embora sem justa causa, ou também ela não pede para sair da empresa. Então, tem também a invalidez temporária por acidente ou doença, que esse caso é o pro autônomo, né? E tem também coberturas de morte ou morte acidental, depende sim da negociação feita, e também tem a invalidez permanente total por acidente ou doenças. Então, tem dois formatos de coberturas e indenizações. Essas duas primeiras a gente paga em parcelas, e a casos de morte ou invalidez permanente, nós entramos com um limite de indenização
que é para cobrir o saldo devedor total. Então, em alguns casos, cobre total a dívida do cliente ou chega a ser parcial, mas que falta alguma pouca coisa para a família estar arcando. Então, a questão da indenização por parcela, a gente pode chegar, por exemplo, em 3 parcelas de R$100, 5 parcelas de 150, então, de acordo com cada plano, de acordo com cada negociação. A questão de morte e invalidez, por exemplo, uma compra de R$2.000, entramos para cobrir essa dívida de até R$2.000. Claro que tem as faixas que a gente define cada cobertura, mas a morte, por exemplo, ou invalidez permanente, entra um valor total de R$2.000, R$3.000, R$5.000, para buscar esse saldo devedor do cliente e a seguradora está honrando esse compromisso que a pessoa fez em vida ou enquanto ela poderia trabalhar. E hoje, para quais perfis de cliente o nosso vendedor pode oferecer esse seguro? É uma pergunta interessante e importante, porque não é para todos os clientes que podemos ofertar o prestamista. Claro que daí é uma pequena restrição. Então, para todos os autônomos, claro, eu posso estar ofertando esse seguro, só que para o CLT, por exemplo, a gente precisa que ele tenha no mínimo 12 meses de carteira assinada. Então, por exemplo, se uma pessoa tem 3 meses, 6 meses de carteira assinada e vai comprar esse seguro prestamista, caso ele precise de atendimento, ou seja, ele foi mandado embora da empresa sem justa causa, ele vai acionar o prestamista, ele não vai ter cobertura, porque é uma das regras do seguro. Então, a gente tem que absorver essa informação e passar para os nossos clientes. Quanto tempo você tem de carteira e registro? Tem 12 meses? Então eu posso estar vendendo. Então, o outro detalhe importante, tem clientes que não têm 12 meses dentro de uma mesma empresa. Então, dentro da empresa A, eu passei 6 meses e, por algum motivo, acabei saindo, né? Pedi para sair da empresa ou a empresa mandou eu embora, por exemplo. Só que menos de 30 dias, eu acabei sendo empregado novamente. Então, dentro dessa faixa de período de dias, de 30 dias, eu posso pegar um novo emprego e formar 12 meses lá no final. Então, eu posso pegar 6 meses, ou que seja 4 meses de uma e 8 meses de outra empresa, para formar 12 meses, desde que o intervalo entre uma e outra seja dentro de 30 dias. Então, são para nossas pessoas e clientes CLT e também autônomos, mas tem que ter esse cuidado do CLT. Outra parte também que é importante ressaltar é a idade. Então temos aí planos que atendem clientes de 18 a 65 anos ou de 18 a 75 anos. Claro que daí cada plano é um formato, cada negociação traz uma cobertura para certa idade, mas pode-se chegar até 65 ou 75. Passou disso, aí acaba não tendo a proteção, principalmente em casos de morte ou invalidez, né? Bom, então nós já falamos aqui o que é o seguro, como que ele funciona na prática, né? Os nossos tipos de coberturas e já linkando ali nos tipos de coberturas que nós oferecemos, nessas coberturas, né? Como que funciona a indenização para cada uma delas? Porque a gente sabe que tem uma indenização ali específica, né, para essas coberturas. Como que é o funcionamento disso? Antes de falar da indenização, é importante a gente ressaltar a questão da vigência, né, que pode ser de acordo com o período de contratação. Então pode ser de 6, 10, 12, 15 meses. Vai depender do período do contrato feito com a instituição onde ele pegou esse crédito. Também sobre carências e franquias. Diferente do residencial, nesse seguro a gente tem uma carência e franquia, né? Então, para as coberturas de perca de emprego involuntária ou a invalidez temporária por acidente ou doença, nós temos uma franquia e uma carência, né? E falando de carência e franquia, a carência em si é de 30 dias. E o que seria essa carência de 30 dias? É o período onde a seguradora fica, vamos falar assim, não tem a responsabilidade de atender aquele cliente. Eu comprei o seguro hoje, por exemplo, iniciou a vigência hoje. Se eu tenho 30 dias de carência, então durante 30 dias a seguradora está isenta
dos custos do seguro sem mudar as coberturas, mas ela fica isenta, né? É até linkando um exemplo em alguns proteções de seguro de vida, ou até mesmo os planos, descontos, medicamentos ou algo assim, algumas empresas trazem esse benefício. Ele até fala assim, olha, o plano funeral vale somente depois de 90 dias. Né? Então você tem desconto de medicamentos, consultas, mas a parte do funeral é de 90 dias. Esses 90 dias é a carência. Né? Então só para a gente linkar um ou outro. A franquia em si, ele é o tempo que a seguradora precisa, né, claro, para o segurado ficar desempregado, por exemplo, ou afastamento da pessoa autônoma para ter direito ao seguro. Então, se eu era um CLT e fui mandado embora sem justa causa, eu tenho direito ao seguro. Só que, dentro de 15 dias ainda eu peguei um novo emprego, ali ele já não cumpriu o tempo de franquia. Caso eu seja um autônomo, me acidentei, só que eu fiquei somente 5, 6 dias afastado e voltei a trabalhar, ele também não tem cobertura. Então, os 15 dias ali que é a nossa franquia é o tempo mínimo que o cliente tem que estar dentro dos eventos para poder ter acesso às coberturas. E dentro desses 2 atendimentos, né, os 2 sinistros, a gente entra para a parte de parcelas. Como eu disse anteriormente, de acordo com o plano, vamos atender entre 3, 4, 5, 6 parcelas, por exemplo, de um determinado valor, né, de acordo com o valor feito um compromisso com a loja. Já as outras coberturas, que é morte, invalidez permanente por acidente, essa já não tem carência nem franquia, né? Então, e entra no formato de indenização, e também não tem carência, né, claro. E entra no formato de indenização de limite máximo de indenização, que é valor cheio. Então, de 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, para abater o saldo devedor total. Então, não é parcela, ele entra no saldo devedor total. Por exemplo, se eu fiz um compromisso de 12 meses de uma TV de R$3.000, né? Paguei 2 meses e por alguma fatalidade eu acabei vir a falecer. O seguro prestamista vem e paga esse compromisso total que eu devo ainda com a loja, por exemplo. Se eu paguei 2 parcelas e restam ali, por exemplo, R$ 2.700 para eu pagar, entra a seguradora e paga esses 2.700, não as parcelas, né? Bom, acho que ficou bem esclarecido aqui nessa questão do seguro. São bastante informações, né? Não dá para falar aqui tudo só nesse bate-papo que nós estamos tendo, mas dá para ter uma noção maior ali de como que é o funcionamento na prática, né? E sobre os benefícios, esse seguro, ele traz algum benefício tanto para o cliente quanto para o vendedor, lojista, parceiro da Gazin Seguros? Sim, para o nosso cliente o grande benefício é manter o seu nome limpo. A gente sabe a importância de ter o seu nome limpo na praça, de poder estar comprando, de ir e vir, sem ter a vergonha de passar na frente de um estabelecimento. Também temos a parte do sorteio. Esse produto, o cliente que compra esse produto, ele vai concorrer a R$20.000 hoje, né? Que é a promoção vigente hoje, pode se alterar para mais ou para menos. Mas hoje o cliente que compra esse prestamista conosco vai concorrer a um sorteio de 20 mil. Para os nossos donos de loja, por exemplo, ele vai ter essa proteção da questão da inadimplência. Então, claro, além da receita gerada com a venda do seguro, se o cliente vir a acontecer algum desses fatos e não conseguir pagar aquele compromisso, aquele dinheiro seria perdido, porque o cliente não iria conseguir honrar com a dívida feita. Só que se ele tiver o prestamista, entra a seguradora e faz o pagamento direto para a empresa que concedeu o crédito. Então, o benefício para o cliente, claro, é manter com um valor muito pequeno o seu nome limpo, ter essa tranquilidade caso seja mandado embora ou sofrer algum acidente, ser coberto pelo seguro, e para a instituição é que ela vai estar recebendo essa parcela, esse valor que provavelmente ela não iria receber. Então dá uma segurança a mais para a empresa de conceder crédito, de fazer parcelas, né, de entregar isso um benefício maior para os clientes também. E para o vendedor fica a parte também das comissões geradas com a venda do seguro e mostrar que realmente importa com o cliente. Porque se o investimento é tão pequeno, de R$4 ou R$5, o vendedor não oferece para o cliente, ele pode estar perdendo, por exemplo, um futuro cliente que voltaria ali
arrependido ou até mesmo com vergonha de passar ou de conversar com ele por não estar cumprindo um compromisso. Deixa de fidelizar, né, ainda mais Isso. essa venda. Então, a parte do vendedor, a gente entende que assim, eu tenho que vender para o meu cliente aquilo que faça sentido e aquilo que meu cliente realmente precisa. E o prestamista é um dos seguros que meu cliente realmente precisa quando ele faz um compromisso de meses. Sim. Então, se eu tenho essa possibilidade de fornecer esse cuidado com o nosso cliente, por que não ofertar e mostrar que a gente tem esse benefício, que é o seguro prestamista, né? Então, se é um produto que nós temos e o nosso cliente precisa, então já está tudo que ele precisa ali como vendedor para estar realizando as vendas, né? Isso mesmo. Então, o seguro prestamista vem aí mesmo para ajudar, né, cada vez mais o nosso cliente que opta, né, por fazer esse investimento e também aos nossos vendedores ali como uma oportunidade, né, de estar fidelizando ainda mais esse cliente na sua loja, né, deixar esse cliente ali voltar mais vezes. Um investimento tão pequeno, né, mas que traz tantos benefícios. Wesley, mais uma vez, muito obrigada por ter compartilhado conosco. E eu gostaria, para finalizar aqui o nosso episódio, que você deixasse um recado para os nossos vendedores que ainda não são parceiros, né, da Gazin Seguros, ou que são, mas às vezes, né, ficam ali nesse impasse de oferecer o serviço. Um recado geral aqui. Qual seria que você deixaria para esse pessoal? Primeiramente para as empresas, né, um recado. A gente conhece várias empresas hoje que não têm ainda esse braço de soluções financeiras dentro das suas lojas. Então, estudos apontam que em poucos anos, se não estiver enganado, em 2030, 35% das receitas daquela empresa não virá de produtos, virá de outras receitas. Pode ser tanto soluções em seguros ou outras fontes de receita, como o consórcio, por exemplo, ou a parte de entrega, montagem, né, que possa ser vendido, ou até mesmo de soluções que ainda não foram criadas. Olha que Sim. curioso. Então, lojas que já pensam no futuro, eles vão adquirir isso, né, essa solução, né, fazer um contrato, claro, e proporcionar isso para os seus vendedores e clientes e começar agora essa parte de receita. Por que começar agora? Como é a criação de cultura, tudo no começo não é tão simples e não é, vamos dizer assim, mil maravilhas, né? Na Gazin, por exemplo, no início também teve as suas dificuldades. Só que com o trabalho e constância, as vendas foram fluindo e crescendo e hoje é a potência que é o varejo Gazin nas vendas de seguros. E os varejos que não possuem isso, é importante começar porque no começo, claro, não vai ser tanta venda assim, mas com cobrança, consistência, persistência, mostrando os benefícios, pagando as comissões para os nossos vendedores. Claro que isso vai crescer aos poucos, podendo chegar entre 5% e 10% do faturamento mercantil da loja. Então, se o dono da loja pensa no futuro, pensa em rentabilidade e pensa em reter seus talentos, ele vai colocar esses seguros para estar vendendo, né? E para os nossos vendedores que têm essa oportunidade hoje de vender esse seguro, mas não vende, primeiro recado, conhecer o produto. Entende-se o porquê que ele não oferece aquilo. Na maioria dos casos, o vendedor não oferece porque ele não tem confiança, né? Então solicite ao dono da loja, solicite à nossa equipe de seguros fazer um novo treinamento, que a gente vai lá capacitar toda a equipe. Então o primeiro passo, conheça o produto, né? Entende aquilo que você vai vender. Além de entender aquilo que você vai vender, entende também o que eu posso ganhar com aquilo. Nas visitas que a gente faz, a gente pede para os vendedores, qual é o seu sonho? O que você quer adquirir daqui 6 meses ou 1 ano, por exemplo, ou 2 anos? Então, faça com que a receita dos seguros pague esse sonho, desde que seja uma viagem, seja uma moto, que você tem capacidade para aquilo, né? Então, se o vendedor tem a opção de estar ofertando, na verdade não é opcional para o vendedor, é opcional para o cliente. Mas se o vendedor ele se sente inseguro em ofertar, comece a estudar o produto, comece a ver o tanto que ele pode ganhar e faça a oferta para todos os clientes. Eu costumo dizer nos treinamentos que se a gente soubesse que, por exemplo, o 10º cliente fosse comprar o nosso seguro, a gente iria ofertar muito mais rápido até chegar ao 10º. Porque a gente não vai chegar no 10º se eu não ofertar para o primeiro, né? E tem também, eu sou católico e o padre acaba passando, eu vi alguns vídeos e o padre acabou falando para nós
que quando você está próximo de atingir o seu sonho ou a sua graça, é onde vem um inimigo, por exemplo, e tenta te derrubar para você desistir. Só que o maior caminho já foi percorrido. Então continue, persista, que às vezes, se você ofertou para o primeiro, para o segundo, para o oitavo, para o nono cliente, e você ganhou nãos, quando iria chegar ao 10º, que ia ser o cliente sim, que iria querer seu produto, você desiste. Então, ser vendedor é isso, suportar os nãos, saber que os nãos também faz parte do negócio e ir em busca do sim. Fazer o entendimento, né? Quantos nãos eu preciso receber para estar ganhando sim? Né? Então, passar esse recado para os nossos vendedores é muito importante. Pode sim melhorar sua vida com as vendas do seguro, traz relacionamento também, então só tem benefício. E quando chega na hora de atendimento, deixa com a gente, que a gente vai buscar a melhor maneira possível de atender os clientes e uma maior experiência para ele ter confiança na hora da venda e para o cliente não se sair insatisfeito com a nossa solução. É isso mesmo. Então, nosso vendedor aí não pode deixar de oferecer esse serviço tão valioso, né, para a Gazin Seguros, que realmente é um custo-benefício, né, traz muitas vantagens para os nossos clientes e, claro, né, o óbvio precisa ser dito, né, aquela famosa frase. Às vezes, quem consegue, às vezes não, né, na grande parte das situações, quem consegue se planejar sai sempre na frente. Então, aquela pessoa que está oferecendo, está trabalhando, ela já está se planejando ali para um futuro. O nosso lojista, né, que pensa ali que daqui a uns anos 30% da receita dele vai vir desse tipo de serviço, então ele já está desde agora se planejando, né, para que futuramente ele tenha ainda mais receita, né, chegue ali num objetivo ainda maior dentro da sua empresa. Então, a Gazin Seguros, ela traz realmente essa perspectiva, né, para o nosso lojista, tanto na questão de praticidade, tanto na questão mesmo de lucratividade dele, de trazer esse diferencial para a sua marca. Então, você que ainda não é parceiro da Gazin Seguros, ficamos à total disposição, né, Wesley, para te atender, tirar suas dúvidas e também para te oferecer ali os nossos serviços. E esse foi mais um bate-papo da Gazin Seguros.